vocês, é algo muito importante e algo que vai te trazer muita edificação. Bom, ceia do Senhor. O texto utilizado em 1 Coríntios 11, 23 é o apóstolo Paulo mandando uma carta para a igreja de Corinto e falando assim, olha, geralmente vocês se reúnem para ceiar e fecham os olhos, comem dignamente para sua própria condenação pelo fato de não partir de forma adequada o pão. Muitas vezes as pessoas entram numa igreja e participam da ceia, comem do pão, bebem do cálice, de uma forma assim, se examinam e pensam nos seus pecados, algo que fizeram, para tentar sair melhor daquele momento de comunhão. Mas na verdade, não é isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer a respeito da ceia do Senhor. Ele fala assim, quando vocês se reúnem, vocês não estão saindo melhores, vocês estão saindo piores. Certo? A ceia do Senhor é discernir o corpo de Cristo. O que é comer indignamente? É não discernir. Como que a gente faz para discernir o corpo de Cristo? Vamos para o texto? Vamos lá. Então, 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 23 ao 30. Em 23 vai falar assim, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Versículo 24. Tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Veja só, este é o meu corpo que é partido por vós. Como é que eles estavam fazendo? Naquela questão cultural da época, na igreja de Corinto, era um momento de íntima comunhão da igreja, para que os membros tivessem comunhão. Então cada um trazia algo. Cada um trazia um prato, cada um trazia algo, mas dentro da igreja, até hoje é assim, algumas pessoas têm mais condições, outras pessoas têm menos condições. Então, quem tinha mais condições, às vezes trazia um alimento melhor ou mais saboroso, e ele comia sozinho aquilo. Ele comia tudo e não olhava para o lado. Note que em alguns lugares ainda é assim. As pessoas vão tomar da ceia, elas tomam a ceia de olhos fechados. E aí elas terminam de tomar a ceia, elas se ajoelham de olho fechado e vão orar. Como se fossem pedir perdão pelos seus pecados para poder tomar a ceia. E a bem da verdade, a ceia do Senhor ela não é uma ferramenta para quem é pecador, para quem não é. Isso não é uma vitrine para quem está em pecado ou não. A ceia do Senhor é um momento de comunhão, de partir. Veja que ele fala aqui, ó, nesse versículo aqui, ó. Tomai e comei isso que é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, a memória do Senhor não é comer. A memória do Senhor é partir. Fazei isso em memória de mim. Isso o quê? Partir. Repartir, não comer indignamente. Não se fartar, não se embriagar com vinho. E olhar para o lado. Então, quando você for ceiar, a melhor coisa que você pode fazer é se examinar, pois o homem é a si mesmo, e olhar para o lado. Porque o partir do Senhor tendo o discernimento do corpo. Quem é o corpo? A igreja. Quem é a igreja é a pessoa que está sentada do seu lado no banco da igreja. Então, tem pessoas que tomam a ceia sozinha dentro da igreja. Né? É ou não é verdade? Você já viu isso? Então, continuando aqui o texto. Fazer isso em memória de mim. O que é? Partir. Versículo 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Note que no versículo 28 está falando assim, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Não é examine-se o homem, pois, a si mesmo, e não coma. Nós temos que participar da ceia do Senhor, né? Algumas pessoas dizem que se você está em pecado, você não pode cear. Mas também, a palavra do Senhor também diz que se você diz que não é pecado, essa tua atitude te faz o maior dos mentirosos. A Bíblia diz que todos pecaram. Então, não é algo assim, eu pequei essa semana, então não vou tomar do cálice. Não. Examine, pois, o homem a si mesmo e coma. Né? E comer indignamente não está se referindo neste contexto do texto sobre pecado. Está se referindo sobre comer e não partir. Isso é comer indignamente.
Porém, entretanto, eu devo aqui ressaltar que a ceia do Senhor é uma comemoração da morte e da ressurreição do Senhor, em remissão aos nossos pecados. E aí a pergunta que eu deixo no ar: você vai celebrar a morte e a ressurreição de Jesus pelos nossos pecados em pecado? É a resposta que fica no ar. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Envie para mais pessoas e com certeza vai vir outros conteúdos aí que vai trazer edificação para a tua vida. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, que Deus te prospere. Em nome do Senhor Jesus. Amém.